Car Shop TV, a gente está dando início a mais um programa e hoje eu quero falar com você que gosta de carro importado, que gosta de carro dessas linhas especiais que rodam muito aqui na Paraíba, Brasil inteiro, né? Tô falando daqueles carros dos sonhos. Muitas vezes a gente sonha, almeja, quero comprar uma Mercedes, quero comprar uma Porsche, quero comprar um Audi. E eu vou falar com um mecânico especializado em Audi, especializado em Volkswagen e especializado em Audi, que são o mesmo grupo, o mesmo contexto. Tem muita mecânica que repete aqui e lá, pois é, muita gente nem sabia disso. E hoje a gente vai falar sobre isso. Porque na hora de comprar um carro desses, precisa de manutenção e precisa, olha só, de orientação quando vai fazer um serviço mecânico. O mecânico tem que ter essa capacitação e também tem que dizer exatamente o que precisa. Será que tem peça? Será que precisa de um trabalho especial para deixar o carro em dia? Esse é o tema principal do Car Shop TV de hoje. Tem os nossos anunciantes, tem aí todo o conteúdo que a gente prepara toda semana aqui para você. Mais uma vez eu estou aqui vestindo Marchand, que é aí a nossa parceira que me veste aqui pro programa. Obrigado aí pro pessoal da Marchand. E vamos junto que tem bastante conteúdo no programa de hoje de Car Shop TV. É o segmento automotivo aqui de um jeito fácil para você e a gente traz toda semana com muito carinho. Vamos junto, tem bastante conteúdo no programa de hoje. Em Campina Grande, compra carro aqui, ó, na Vidal Motors. Estou aqui com o Islan, que é o homem bomba. Vamos lá, Islan. Fala pra gente dessa Captur. Pessoal, tá aí, ó. Linda Captur, ano 2022, 1.3 turbo. SUV de verdade, só encontra aqui na Vidal Motors. Vocês viram aí a quantidade de SUV que nós temos. Se você entrar no estoque da Vidal Motors, você vai ver que é um estoque diferenciado. Vamos falar de preço desse carro? Esse carro tá custando R$ 103.900 na promoção, R$ 99.900, cabe negociação. Não perca negócio. Vamos dar endereço? Avenida Janus Ferreira, número 800, Campina Grande, Paraíba, famosa Avenida Canal. Tá, endereço tá aqui embaixo, corre pra cá. Lugar pra comprar carro em Campina Grande é na Vidal Motors. Vem pra cá. Vem pra melhor. Sabe por que comprar peças no Baratão das Peças é melhor? Porque tem preço diferenciado. Aliás, cobre oferta, não é assim, Thiago? Isso, traga só saindo pra cá que cobrimos ele garantidamente. E a gente está falando de atendimento com uma equipe especializada e tudo que você precisa, porque eles têm um vasto estoque para poder atender toda a necessidade. Vamos dar endereço para quem quer comprar peça agora? Isso, Rua Marcial Pinheiro, 319, Varadouro. Vem para cá, porque aqui você faz, olha só, a melhor aquisição das peças para cuidar bem do seu carro. É Baratão das Peças, vem! Na hora de comprar um sedã, tem que procurar aquilo que é custo-benefício para você e na Classe A Veículos tem super opção. Dá uma olhada. Nissan Versa, esse é um SL top de linha, tá? 2018 e dá uma olhada no estado desse carro. Zero detalhes na parte externa, rodas de liga leve, pneus novos. Na parte interna ele tem bancada em couro. Ele vem com central multimídia, tem ar-condicionado digital, câmbio automático de série, volante multifuncional, linda a parte interna desse carro aí, sem detalhes. A super mala desse carro também, muita vantagem para você que quer um sedã, quer espaço, quer tecnologia, quer conforto, tudo você encontra aqui. De 64.990 por 62.990, rasgou preço para você aqui na Classe A Veículos. Avenida Hilton Souto Maior, 116 aqui no José Américo. Vem para cá porque esse sedã tá te esperando, tem muito carro aqui à disposição. Vem! Daí compra o carro, realiza o sonho, pega um Audi, olha só, tô aqui pertinho de um A3, tá aqui dentro da oficina e quando a gente pega o carro, sabe que precisa de manutenção. Tem um momento que a gente tá comprando o carro, tá aparecendo, surgindo negócios aí no mercado, que são carros seminovos. Será que quem compra um carro como esse, eu tô falando da linha Audi, que é uma linha alemã, carro diferenciado, robusto, total qualidade, muita gente gosta, eu particularmente gosto muito, já tive, gosto, quem sabe ainda quero ter, né? E a gente tá falando de um uso que tem a ver com algumas situações que são naturalmente necessárias que se faça a manutenção. Por exemplo, peça de desgaste, tem desgaste natural, não é só mau uso. Será que tem peça de reposição? Será que tem mecânico para uma regulagem, scanner para fazer aí essa avaliação do carro, fazendo diagnóstico por computador? Dá para fazer tudo isso num carro importado como esse? Eu vou falar um pouquinho com o Daniel, que é mecânico especializado, e a gente vai conversar sobre isso. Olha só como é que a gente deve então entender e tratar os nossos carros. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, Edson? Beleza? Joia. Joia. Vamos falar sobre, primeiro, uma característica que é a característica do carro, né? O uso do carro. Todo carro tem desgaste, então não adianta, carro importado vai ter desgaste igual. Tem peça para a linha Audi aqui no Brasil, como é que funciona? Tem. Aqui a linha Audi ela faz parte do grupo Volkswagen, então as peças são muitas compartilhadas com a linha Volkswagen. Então a gente está falando de uma realidade que tem a peça Sim. para reposição, vai Sim. funcionar perfeitamente. Alguns carros da linha mais premium, aí talvez não tenha fácil, mas a gente consegue.
Esse carro é um A3 da linha Audi. Que ano que é esse carro? 2015. 2015. Então a gente sabe que tem uma característica de situações de desgaste natural. Tem alguns elementos que são características crônicas, né, do próprio carro. Então essa é uma linha 2015 que tem aquele câmbio famoso, como é que é o nome? É o DQ200. DQ200, que é o câmbio que dá problema, né? Todo mundo fala Exatamente, disso. E vamos entender o seguinte, eu gosto de tratar, e eu quis falar com ele, porque tem muitos carros aí que acabam tendo fama no mercado. Tem lá aquela linha antiga do Maré, do Tempra, de um monte de carro que o pessoal morria de medo, né? De fazer a compra. Do Bravo, né? Lembra? É isso. Do Bravo não, Brava. Brava, tem o Bravo depois, É isso, Brava. Então a gente sabe que tem lá um histórico. Mas vamos lá. Comprou um carro, a gente sabe que tem um problema crônico. E às vezes o problema só vai aparecer com muito tempo de uso. Então a Volkswagen tem casos, eu vou citar, não estou falando mal, estou falando características. Tem a linha Up, que o pessoal tem medo, não compra, porque é aquela série 3 cilindros e tal. Tem esses carros novos de várias marcas aí, de correia banhada a óleo. Tem uma série de características aí que acabam assustando quem usa no mercado. Tem a Amarok, que todo mundo morre de medo. E agora? Não, a Amarok não dá para comprar e tal, é um risco, né? Quem é revenda aí morre de medo. Fala para mim o seguinte, carro, o projeto do carro, ele precisa que tenha dois aspectos. Mecânico bom de um lado e dono bom de outro, não é assim? Exato, essa dupla tem que andar em sintonia. Sim. Se você tiver um carro, você não entende nada do carro e você é um dono que não mantém a qualidade da sua revisão e você leva para um mecânico que também não entende do seu carro, essa fórmula vai dar errada. Sim. Tem que dar certo, é o dono que entende e sabe que o carro precisa de bons cuidados e o mecânico que entende e sabe que tem que fazer as coisas certas. Quer dizer, quando a gente fala de mecânico, o mecânico tem que ter especialização, que é o teu caso, Sim. uma especialização naquela linha, naqueles projetos, né? Exato. Porque, por exemplo, quando fala de Volkswagen, tem vários projetos. Falei de 3 carros agora, para dar exemplo. A gente falou de um extremo do popular pequenininho, que é o Up. Sim. Falou da Amarok, que é uma caminhonete. Aí tem uma cilindrada mais robusta, porque a gente tá falando de um carro, né, uma picape que tem poder de carga, né? Enfim, a gente tá falando disso. E a gente vem pro Audi agora, a gente tá falando do importado, de uma linha de desenvolvimento de projeto internacional. Muitos desses carros, eles foram produzidos, foram fabricados entendendo um contexto de uso fora da realidade brasileira. Quando vem para cá, precisa ter uma adaptação também, não é? Exato. Todos os carros que são desenvolvidos na Europa, basicamente já está fora de padrão do Brasil. Sim. Porque lá é frio, o combustível é outro. Combustível é problema, né? Exato. Aqui no Brasil, o combustível, tanto a gasolina como o diesel, são problemáticos pelas misturas que tem dentro. Né? O diesel com biodiesel e a gasolina com o álcool anidro, né? Sim. Então, assim, esses carros fabricados lá na Europa, alguns até nos Estados Unidos, não são projetados para esse tipo de realidade, entendeu? Sim. Então, quando chega aqui, algumas fábricas, montadoras fazem, a gente chama de tropicalização, né? Sim. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Sim. No caso da Amarok, assim, o problema não é o projeto do carro, o problema é onde está sendo usado o projeto do carro. Eu acho que o maior vilão da Amarok, o que se fala é que o combustível, a falta de sintonia com a realidade do combustível brasileiro é o maior problema. Exato. Porque a Amarok é assim, ela atende emissões lá de fora, né? Da Euro 6. Sim. Então, assim, o combustível lá utilizado é diferente daqui. A última geração da Amarok, ela já tem de Euro 6, né? Ela tá desde 2013 como Euro 6. Sim. Por isso que ela dá problema há muito tempo, porque é uma tecnologia bem avançada para a época. Sim. Entendeu? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, é que na mecânica hoje em dia você tem que ter 3 coisas. É o pilar. Sim. Você tem que ter conhecimento técnico, que é a experiência do mecânico. Você tem que ter informação técnica de qualidade e você tem que ter o equipamento. Sim. Se você não tiver uma dessas 3, você não consegue mexer em nenhum carro moderno. Acho que ponto de equilíbrio, né? Essa que é a ideia. Exato. Eu gosto muito, a gente está conversando aqui com o Daniel, ele desenvolveu um e-book, Sim. não é assim? Isso, um e-book para dar orientações para marinheiro de primeira viagem ou motorista de primeira viagem, né? É um e-book assim, que a gente viu a necessidade que hoje em dia as pessoas não têm, a grande maioria não tem o conhecimento técnico, às vezes muito pouco. Então esse e-book ele vai ensinar você a aprender o básico do seu carro para você chegar na oficina e não ser enganado. Exatamente. Saber o que está acontecendo. Lógico, não é uma coisa, uma formação, mas... Deixa eu dar um exemplo, olha só, vamos lá. Aí você compra o carro, pega o carro, sai com ele, aí aparece uma luz no painel. E agora?
O que é essa luz no painel? Ou começa a fazer um barulho. O que será esse barulho? Começa a fazer começa a balançar o volante, chacoalhar o volante. Eu chego lá na oficina e falo, poxa, mas está algum problema? Tem o roda amassada? Não, tem que fazer. Aí o cara sai de lá, já aconteceu comigo isso. O cara sai de lá e diz assim, não, tem que fazer cambagem nas suas rodas. Esse carro tem que fazer cambagem nas 4 rodas. Tem gente que pensa que é só nas rodas dianteiras. E tem carro que precisa fazer nas 4. E olha só, a gente não tem essa informação. E aí você deve estar se perguntando agora, não sei se você tem conhecimento, mas o que é uma cambagem? É isso, é disso que a gente está falando. É de não ficar vendido, né? Não ficar numa condição que eu não tenho a menor ideia do que ele está falando, mas está dizendo que é importante, está me explicando aqui basicamente. Eu acho que eu fui enganado. E acho que a pior sensação é de ir embora para casa, pagar a conta e dizer, esse cara me enganou. E às vezes ele até fez certo, mas a falta de orientação, de instrução, ela é vilã nisso tudo, né? Com certeza. Se você não tiver um mínimo de conhecimento do que você está fazendo, que está acontecendo no carro, como você falou, a luz acende. Se você não sabe o que aquela luz significa, você pode chegar no mecânico, se ele for maldoso, ele vai condenar muita coisa. Sim. Às vezes é só pronto. Nos carros da Volkswagen, da Audi, existe o sensor de pressão de calibragem dos pneus. Sim. Você consegue resetar no painel. Olha aí. Acendeu a luz, você consegue calibrar os pneus e resetar lá. Resetar ali. Muitos carros têm essa função. Você chega no mecânico, o cara vai cobrar R$100 para passar um scanner quando não precisava, entendeu? Aqui eu já ensino meus clientes como fazer isso, entendeu? Fora aquelas situações, né? Tem carro que tem GPS embutido, né, dentro do sistema, no painel, ele já faz todo esse trabalho. Então o GPS às vezes ele fica sinalizando informações, a pessoa nem sabe do que se trata. Exato. Porque não percebeu que tinha esse como é que eu vou dizer, esse equipamento e essa tecnologia embarcada no carro. Controle de saída de faixa, hoje tem tanta coisa, câmera 360, câmera de ré, né, já é uma coisa que é quase indispensável, né? Exatamente. E tem tudo isso. E o que é pior, a gente está falando então de um processo que evolui. Então o que tem hoje e é novidade, amanhã já é normal, comum, e vai ter outras coisas chegando e a gente não sabe onde tudo isso vai parar. Mas a boa aliança é entre você ter um carro do lado de cá que saiba o carro que você está andando, conheça o seu carro, saiba andar da melhor maneira e saiba cuidar bem do seu carro, e do lado de lá um mecânico de confiança para você ter essa boa relação. Nome da oficina DC Garage, é isso? DC Garage. Então eu vou deixar endereço, tem o Instagram deles aqui embaixo. Lá no final do programa tem telefone de contato, tem tudo. Quer saber da informação deles, procura nas redes sociais, porque tem um e-book lá, tem jeito de conseguir chegar nesse e-book. Então tô super dando dica aí para vocês, porque a gente tá falando de algo que muda a vida de quem comprou o carro, quer usar o carro e quer usar bem. Só para terminar, um casezinho. Outro dia encontrei uma pessoa que tava me contando, de sair da minha empresa, do meu trabalho esses dias, tinha uma pessoa, uma mulher lá na frente do portão, com o carro dela fumaçando tudo e tal, e ferveu, né? E aí a pessoa tava lá desesperada, grávida, barriguda lá e tal, e desesperada, uma senhora culta, uma mulher médica e tal. Sim. Então nós não estamos falando de uma pessoa totalmente leiga, mas ela no seu mínimo contato com o carro lá, ela estava dizendo, meu Deus, tá vazando água ali, não sei, tá vazando um negócio embaixo, com medo e tal. Aí ele foi lá, abriu e falou, não, isso aqui ferveu, explicou para ela. E aí ela falou, isso aqui é porque tem que colocar água. Ela olhou e falou assim, nunca ninguém nem me disse que tinha que colocar água no carro, eu pensei que era só gasolina. A gente está falando disso, então precisa saber usar. Brasileiro gosta de carro, mas brasileiro não lê manual. Exato. Tem que aprender a ler manual. Tem que aprender a ler. Obrigado pelas informações, Daniel. Obrigado a você, obrigado aos espectadores e tamo junto. Isso aí, e a gente tá dando dica porque vale a pena vir conhecer. Comprou Audi, comprou Volkswagen, vem pra cá cuidar do seu carro. É isso aí. Continua com a gente, tem mais informação. Em Campina Grande, compra carro aqui, ó, na Vidal Motors. Tô aqui com o Islan, que é o homem bomba. Vamos lá, Islan. Fala pra gente dessa Captur. Pessoal, tá aí, ó. Linda Captur, ano 2022, 1.3 turbo. SUV de verdade, só encontra aqui na Vidal Motors. Vocês viram aí a quantidade de SUV que nós temos. Se você entrar no estoque da Vidal Motors, você vai ver que é um estoque diferenciado. Vamos falar de preço desse carro? Esse carro tá custando 103.900 na promoção, 99.900, cabe negociação. Não perca negócio. Vamos dar endereço? Avenida Janus Ferreira, número 800, Campina Grande, Paraíba, famosa Avenida Canal. Tá, endereço tá aqui embaixo, corre pra cá. Lugar pra comprar carro em Campina Grande é na Vidal Motors. Vem pra cá. Vem pra melhor. Sabe por que comprar peças no Baratão das Peças é melhor? Porque tem preço diferenciado. Aliás, cobre oferta, não é assim, Thiago? Isso, traga só saindo pra cá que cobrimos ele garantidamente. E a gente está falando de atendimento com uma equipe especializada e tudo que você precisa, porque eles têm um vasto estoque para poder atender toda a necessidade. Vamos dar endereço para quem quer comprar peça agora? Isso, Rua Marcial Pinheiro, 319, Varadouro. Vem pra cá, porque aqui você faz, olha só, a melhor aquisição das peças para cuidar bem do seu carro. É Baratão das Peças, vem!
Na hora de comprar um sedã, tem que procurar aquilo que é custo-benefício para você, e na Classe A Veículos tem super opção. Dá uma olhada. Nissan Versa, esse é um SL top de linha, tá? 2018, e dá uma olhada no estado desse carro. Zero detalhes na parte externa, rodas de liga leve, pneus novos. Na parte interna ele tem bancada em couro, ele vem com central multimídia, tem ar-condicionado digital, câmbio automático de série, volante multifuncional, linda a parte interna desse carro aí, sem detalhes. A super mala desse carro também, muita vantagem para você que quer um sedã, quer espaço, quer tecnologia, quer conforto, tudo você encontra aqui. De 64.990 por 62.990, rasgou preço para você aqui na Classe A Veículos. Avenida Hilton Souto Maior, 116 aqui no José Américo. Vem para cá porque esse sedã tá te esperando, tem muito carro aqui à disposição. Vem! É feriado, é Páscoa, mas sim as melhores opções de negócios no melhor shopping de automóveis da cidade. É verdade, Daiane, dá uma olhada. A gente está falando do melhor shopping de veículos da cidade, porque o Shopping Carro Legal é pioneiro. São 16 lojas dos proprietários, 13 proprietários estão aqui dessas lojas, tem lojas que tem mais de uma, e a gente está falando de equipe totalmente treinada, capacitada, para trazer a melhor opção de negócio. E quando a gente destaca aqui nos classificados algum carro, é porque ele está com preço diferenciado, além da conta. Porém tem muito carro, a gente mostra um pouquinho, mas na verdade tem mais de 500 carros à disposição. Vamos mostrar carro? Dá uma olhada, quer ganhar 10 mil reais de bônus? Então dá uma olhada nessa Rampage 2024, olha que carro lindo, é uma Rampage Hurricane, rodas aro 20 especiais, pneus novos, baixa quilometragem nessa cor preta, linda, maravilhoso esse carro, dá uma olhada nessa caçamba, já vem com engate, completíssima para você, bancada elétrica, bicolor nesse tom preto e marrom, olha o tamanho dessa central multimídia, volante multifuncional, todos os controles ali no volante do computador de bordo, câmbio automático de série, carro de luxo, muito luxo para você, preço diferenciado, olha só, era 229.900, agora 219.900. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Você quer um outro carro? Tá procurando um sedã? Não é isso que eu quero um carro mais em conta. Então dá uma olhada, a gente tá falando do Yaris, esse Toyota lindo, né? Dá uma olhada, que carro diferenciado também na cor preta, com rodas de liga leve aí, completíssimo esse carro, super bonito, né? Dá uma olhada no estado geral dele, sem detalhes, Millennium super capricho aí com a procedência dos veículos. Esse carro é 2019, também com baixa quilometragem. Esse carro ele tem, olha só, motorização 1.5 flex, câmbio manual, super economia para você, ar, vidro, direção, travas, a interna desse carro tá super bonita, a bancada dele sem detalhes, rádio original de fábrica aí completinho, tá? Carro para pegar e sair rodando, melhor negócio para você. E dá uma olhada, o preço era 72.900, agora 68.900. A Millennium, aponta a câmera para lá, ó, loja 3 aqui no Shopping Carro Legal, e vem cá porque eu vou mostrar mais carro para você. Tem carro do outro lado ali também, olha só, na JM. Eu queria mostrar carro entendendo o seguinte, que é carro de procedência, de qualidade, com garantia, é carro que você chega aqui e compra com total segurança, porque tem Detran aqui dentro, tem a transferência feita toda dentro do que existe aqui de aparato para poder te atender, e você já sair com o carro prontinho para pegar e sair rodando, tudo é feito, revisão, tudo acontece aqui dentro do shopping. Vamos dar exemplo? Dá uma olhada, gosta de Sentra? Dá uma olhada nesse Sentra, eu já mostrei um outro dia, só que esse aqui, olha só lá no vidro, ó, único dono, ele é o ano desse carro, esse carro é 2019, só que ele tem só 32 mil quilômetros rodados, esse carro tem pneus novos, completinho, mala aí com abertura elétrica, super espaço, a mala do Sentra é gigantesca, né? Ele é um Nissan Sentra 2019, é um Sentra S automático, motorização 2.0, o preço desse carro 79.900, não dá para perder negócio, né? Tá procurando um SUV? Que tal um Tigo 5X Turbo? Esse carro, revisão feita em concessionária, único dono, rodas de liga leve de série, pneus novinhos, baixa KM. Esse carro, olha só, ele é 2022, só está com 51 mil quilômetros rodados, ar, vidro, direção, trava, bancada em couro, teto solar, é o top de linha, tá? Esse carro tem tudo, uma central multimídia maravilhosa, espaço interno dele é formidável, abertura da mala elétrica, tudo que você procura, os opcionais estão nesse carro. Ele tem motorização 1.5 flex, anda muito, e o preço desse carro, olha só, 102.900, deixa eu olhar, 102.900, olha lá no vidro, dá para perder? Você não vai encontrar carro com preço melhor, e a gente está falando de total procedência, qualidade e garantia para você. Shopping Carro Legal, nesses dias, a gente está aí na véspera da Páscoa, se você está assistindo na televisão, ou se é pela internet, a gente tem aí os dias que vão estar abertos, o shopping vai estar fechado até segunda-feira, então de terça em diante, volta às atividades, então corre para cá, não deu tempo de vir para cá ainda antes do feriado, mas
vai vir depois olhar, fazer negócio, corre para cá porque tem nessas duas lojas, mas tem um shopping inteiro à sua disposição. É isso, Daiane, tem que dar boa Páscoa para todo mundo, né? Porque boa Páscoa é sabendo que a gente está num lugar maravilhoso que a gente vive nessa cidade e a gente tem essa super opção para fazer negócio e para comprar carro no melhor shopping de veículos da cidade, é Shopping Carro Legal. Vamos lá! Viu só? Tem as melhores opções de negócios e bônus de desconto esperando por você. Corre pra cá! E Shopping Carro Legal deseja uma ótima Páscoa para você e sua família. É isso, hoje a gente está encerrando então o Car Shop TV, programa automotivo que a gente falou sobre o uso dos importados, falamos sobre a relação que precisa ter, super importante ter com quem compra um carro desses, saber usar manual, saber as orientações sobre o uso do carro e principalmente fazer bom uso dentro dessas orientações e ter mecânico do lado de lá, porque essa relação sempre vai existir. Todo carro precisa de manutenção e toda manutenção deve ser feita por mecânico especialista, por isso que a gente trouxe essa matéria super importante. Tem um carrinho, tem um Audi, tá com delay no acelerador, tá com problema na caixa de câmbio? Pois é, o pessoal aqui da DC faz esse tipo de serviço, super dica aí para você. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Tem GC no final do programa com todas as informações, tem lá os nossos anunciantes, a gente traz toda semana o melhor da informação do segmento automotivo para você aqui no Car Shop TV às 8h10 da manhã. A gente começa o nosso conteúdo, Canal 10, TV Norte, sempre a gente traz o melhor do segmento automotivo. Obrigado mais uma vez, vamos junto que ao longo da semana a gente tem informação nas nossas mídias sociais. Segue a gente lá. Car Shop TV, a gente está começando mais um programa, dá uma olhada lá atrás, eu tô justamente na divisa aqui, onde tem os corais em areia vermelha, para lá já é alto mar e a gente veio fazer matéria especial. O programa de hoje está super legal, a gente vai trazer informação sobre o respeito que a gente precisa ter com o meio ambiente. Muita gente nem sabe, mas aqui em Areia Vermelha, o pessoal pensa que é só uma ilha, um banco de areia, pode atracar livremente a sua embarcação, fazer seu churrasco, vir para cá visitar, mas tem controle ambiental porque faz parte, olha só, de um parque estadual marinho. E o pessoal da Sudema está aqui comigo, a gente vai falar um pouco dessa responsabilidade ambiental e dessa região toda. Vamos mostrar a Areia Dourada, tem bastante coisa importante. Você sabia que nem pode atracar embarcação lá em Areia Dourada por causa do controle ambiental? A gente vai falar de tudo isso. Então segue com a gente, tem bastante informação. A Daiane está trazendo uma matéria super especial sobre tecidos de fibras naturais também, para compor aí seu guarda-roupa de uma forma muito mais natural, muito melhor para a sua condição e qualidade de vida, e a gente vai falar sobre a importância de tudo isso. Vamos junto? Tem bastante informação no programa de hoje. Car Shop TV vai ao ar todo sábado às 8h30 da manhã aqui no Canal 10 na TV Norte. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Não estou vestindo agora, mas quero agradecer aí a T-Flow que nos veste sempre para a nossa programação, para o conteúdo, e a gente está aqui mais uma vez mostrando tudo isso. Vamos junto, tem bastante conteúdo no programa de hoje. Olha o tamanho desse urso, pois é, porque é chá revelação. E dá uma olhada que bonita que tá essa decoração, o espaço que prepararam aqui dentro do trimarã da Amar, é isso mesmo. Se você quer fazer noivado, casamento, chá revelação como esse ou um outro evento, tem um espaço para até 40 pessoas, super instagramável. Já pensou o cenário? Começa num lugar, meio da tarde vai para outro, fim da tarde termina no pôr do sol do Jacaré. Essa é a proposta desse local super especial. Tem QR Code aqui embaixo, tem endereço, tem local para você entrar em contato agora e fazer, olha só, o seu evento da melhor maneira possível. É Amar Eventos Náuticos através desse super espaço do Trimarã da Amar. Então vem para cá porque seu evento, olha só, vai ficar diferenciado. Olha o tamanho do urso! Boatlux Cotas Náuticas, chegou a hora de você realizar o seu sonho e ter uma embarcação como esta. Dá uma olhada, tô aqui a bordo de um GTI SE 170, são 170 HPs e dá uma olhada que jet lindo nessa cor nova, linha 2025 da Seadu. Ele já vem com painel digital, som premium, escada de embarque, sistema Link, completinho, 3 lugares para você pegar e sair navegando. E quanto é que você gasta para ser um dos cotistas e já poder navegar na sua embarcação? Isso mesmo, você dá R$12 mil de entrada e o restante paga em 24 parcelas iguais de R$ 812,50. Isso mesmo, vem agora! Boatlux Cotas Náuticas é a maneira inteligente de você ter a sua embarcação e já curtir a partir de agora, então vem!
É quintal de casa e a gente está abrindo mais uma matéria sobre esse assunto importante que é tudo que a gente tem de belezas naturais. Já estamos no outono, mas dá uma olhada que mar lindo que está ali atrás. A gente está falando de, olha só, primeiro uma realidade que é praticamente um cenário. A gente está falando de uma realidade que quando quem chega aqui e olha fala: uau, não tem lugar nenhum. A gente já começa falando disso, de belezas naturais, de paradisíaco, de um clima fabuloso, de um horário diferenciado, porque nós estamos no ponto mais extremo aí da América do Sul, então aqui é chamado de a terra onde o sol nasce primeiro, quer dizer, começa muito cedo e a gente tem toda essa realidade bacana. Eu quero falar hoje sobre algo muito especial, que é a forma de aproveitar tudo isso nas ilhas que se tornam através da baixa da maré. A gente tem o afloramento aí de ilhas que são areia vermelha, depois a gente vai falar um pouquinho de areia dourada, tem bastante coisa. E eu tô aqui com o Robertinho. Tudo bem, Roberto? Como é que você vai? Bom dia. Bom dia. A gente tá com ele aqui porque o Roberto tá aqui, ó, dá uma focada aqui, ó, Jet Ski Jampa, olha só, ele é a única pioneira e hoje uma das únicas, se não a única empresa especializada em locação de jet ski. E por que eu quero falar disso? Porque o jet ski é muito mais liberdade, não é assim, Roberto? Com certeza, andar de jet ski hoje, para quem já andou, você é amante também do esporte náutico, sabe, entende que é uma liberdade que só sabe realmente quem pilota um jet ski. E totalmente diferenciado. Como você enfatizou, somos a primeira empresa náutica de aluguel tripulado da Paraíba, Jet Ski Jampa. Super bacana. Então a liberdade de poder chegar aqui e não ir só dentro de uma lancha, que a gente sabe que a lancha é super bacana, é gostoso, a gente tem mostrado aí passeios, mas quando a gente entra dentro de uma lancha e a gente tem lá toda uma estrutura, a sensação, embora tenha aí jangadinha, tem outras que o pessoal fica mais perto d'água lá e tal, mas basicamente você tá fechado ali dentro. E quando a gente fala de jet, você tá, é uma moto, a gente chama jet ski, mas nem é, né? É uma moto aquática. Moto aquática, né? O jet ski, inclusive é nome, como é que eu vou dizer, patenteado, né? A gente sabe que tem uma liberação de uso no mundo inteiro. Mas vamos lá. A moto aquática ou moto náutica, ela é para esse uso com total liberdade. E a gente fala de uma liberdade, eu queria falar disso, que o turista ele busca quando ele vem aqui. A gente entrou outono, ainda tem procura de quem chega, vem feriadão, vem. A gente está inclusive no feriadão agora. Costumamos até brincar que a nossa cidade de Cabedelo é verão o ano todo, né? É verdade. Estamos aí no outono e olha esse mar, olha esse sol. Então, o público turístico que vem para cá, ele durante todo o ano ele vai ter a procura e vai ter a demanda sim para ele usufruir qualquer esporte náutico, seja jet ski, seja lancha. O turismo aqui na nossa cidade não para. E a gente está falando, olha só, de chegar aqui e ter os passeios, que são os passeios já previamente preparados. Quando eles chegam aqui, quais são os passeios hoje? Basicamente, que eles procuram vocês? Quando tem, ou qualquer um desses, basicamente o jet. Nós vamos até a Ilha de Areia Vermelha, tá? É uma ilha super legal, que eu vou te levar lá, inclusive. A gente consegue parar para um mergulho, água bem quentinha, cristalina, e o jet ski te proporciona essa emoção. Valendo lembrar que para pilotar um jet ski precisa ter uma habilitação específica, né? Da Marinha do Brasil, chamada motonauta. Com essa habilitação você tem a liberdade de pilotar o jet ski. Não tendo, nós temos marinheiros capacitados, preparados para te levar na garupa com a forma de aluguel tripulado. E aqui a gente tem Areia Vermelha, e o que mais a gente tem aqui de passeio? Nós estamos aqui agora, Praia Formosa, em Cabedelo. Nós temos a Ilha de Areia Vermelha, temos o Farol da Pedra Seca, tá? Que é um dos primeiros faróis construídos também. A gente vai falar um pouquinho sobre esse farol. Que legal. E temos a Ilha de Areia Dourada, que é uma ilha de preservação ambiental, de responsabilidade da SUDEMA, que também está aqui presente. A gente já vai falar sobre isso. Isso aí. E a gente também vai dar uma paradinha lá e mostrar para o público aí que está assistindo. Vamos para a água então? Vamos lá? Isso aí, vamos embora. Olha só, a gente vai fazer essa primeira parada aqui no Farol da Pedra Seca. O Farol da Pedra Seca, ele foi construído, olha só, e por isso tem esse nome, em terra seca. Diz a lenda aí que foi feito dessa forma. Ele foi construído em 1869, dá uma olhada, foi uma das primeiras construções aí da Paraíba, e esse farol ele marcou essa história então de navegação nessa região. Super bonito, ponto turístico, e tem a ver aí com tudo isso que é quintal de casa, e é isso que a gente está mostrando no programa de hoje. Vamos junto? O que é legal da gente mostrar é que é uma realidade turística, é uma realidade histórica diferenciada. A gente tem aí preservação, porque tem todo um cuidado aqui que a gente sabe que acontece para poder manter as estruturas
de acordo com aquilo que foi construído, e se manter assim precisa de todo um cuidado aí, que tem a ver com a prefeitura, que cuida da área, que tem a ver com a marinha. Olha só que bacana, diferenciado. E é quintal de casa, isso aí, super bonito, né? Olha só, muita gente nem sabe que existe ainda, porque é histórico, faz muito tempo. Ali na frente a gente tem um sistema de pesca que é muito antigo aqui, que são os currais ou parrachos. Muita gente navega nessa região e pergunta o que é aquilo, né? Por que tem aquelas pontas? Será que é natural? Na verdade não é, um labirinto que é colocado para o peixe ele poder então entrar nesse espaço e ficar preso. Eles vêm e fazem a pesca então. Sistema antigo, hoje em dia nem é permitido mais, mas o que tinha ficou aí. Então dá uma olhada ali que bacana, só para você conhecer. E aqui a gente já está na ilha, né, de areia vermelha, olha só. Baixou a maré, a gente está na maré vazante, né? A gente está começando a chegar num ponto aqui que as embarcações começam a ter condições de chegar nesse local. Hoje é dia de semana, a gente está preparando essa matéria, você está assistindo o programa aí no sábado, mas as embarcações elas têm, claro, um fluxo maior, muito maior, nos finais de semana. Porém, é feriado essa semana, você está assistindo, é aí a véspera do domingo de Páscoa, né? Hoje sábado, você que está assistindo a programação, e hoje a gente tem poucas embarcações, mas eu preparei isso para a gente poder mostrar essa super condição especial aí de navegar no quintal de casa, é isso. Isso aí, estamos em areia vermelha, olha só, maré baixando, tá começando a secar e olha só, já tem um trecho bacana aqui de areia, de espaço seco aí para o pessoal poder chegar, daqui a pouco tá chegando mais embarcações, você tá assistindo dentro do feriado, mas pra gente que tá gravando hoje ainda é véspera de feriado, a gente veio para cá preparar esse conteúdo e aqui é ponto turístico de gente que vem não só da Paraíba, do Brasil, mas do mundo inteiro, pois é, vem gente inclusive de outros países conhecer tudo isso pelas belezas naturais, pela condição especial que a gente tem aqui. Só que eu tô aqui com o Anderson, que ele é gestor do Parque Marinho, né, de Areia Vermelha, de Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha. E o Anderson ele é engenheiro ambiental. Isso. E é responsável por manter tudo isso vivo. E do que eu tô falando? Estou falando, Anderson, do cuidado que todo mundo deve ter com essa localidade, que é um presente de Deus, é assim que eu costumo dizer. Tudo bem? Como é que você vai? Tudo bem. Vou bem, bom dia pessoal. A gente está falando de um lugar que é teu quintal de casa, não é assim? Isso, né? A SUDEMA, né, faz a gestão das unidades de conservação, né? E eu sou o gestor daqui da unidade do Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha. E assim, a gente tem, o nosso grande objetivo é promover o turismo sustentável, né? Por ser um parque de proteção integral, né, a gente sabe que essa parte aqui tem uma zona de visitação, mas logo após aqui o banco de areia vai ter a parte dos corais, que não é permitido você pisotear, não é permitido ficar nadando, viu? É só nessa parte. Só na parte de cá, então. Parte de cá, isso, né? Aí a gente tenta buscar ao máximo sensibilizar, né, os turistas, né, quanto às questões ambientais, para manter isso aqui preservado, né? Deixa eu dizer uma coisa importante, olha só, existe uma regulamentação, e acho que é muito legal a gente conversar sobre esse assunto, muita gente nem sabe. Isso. Existe uma regulamentação, aqui é um parque estadual marinho, que envolve várias, a gente vai chamar de ilhas, são bancos de areia que quando a maré baixa elas afloram, e aí a gente está falando de uma condição super especial, que é para o turismo chegar, o pessoal que quer curtir, mesmo quem mora na localidade, tem a sua embarcação, vem para cá e aproveita tudo isso. Tem toda uma movimentação. Porém, o que eu quero citar, que é muito importante, é que existem as regras. E por que existem as regras? A gente não está vendo, mas nesse momento eu estou aqui invadindo um bioma, ou seja, tem um contexto de vida aqui, nesse momento, acontecendo aqui onde eu estou pisando, onde a gente está navegando. Porque vem para cá com a embarcação, está fazendo churrasco, abriu a cerveja, joga a tampinha na água. Nesse momento, o que está acontecendo? O peixe que está ali, ele vai comer uma comida estranha, daqui a pouco a tartaruga vem e pega essa tampinha, ou o plástico, ou o canudinho, ou o copinho plástico, enfim, tudo isso vai degradar. E a gente está falando desse cuidado que é essencial. E a SUDEMA é responsável por fazer esse controle, fazer essa orientação, e muita gente nem sabe que isso existe. Talvez você já tenha vindo à Areia Vermelha e nunca parou para pensar que isso aqui se trata de uma zona ambiental, de uma zona de proteção ambiental e de um parque estadual, não é assim? Exatamente, né? E como você bem frisou, aqui dentro desse parque estadual existe um documento que é chamado de Plano de Manejo, que dá todas as diretrizes, né, de uso, e bem como as questões das proibições e permissões, né?
Questão da alimentação. Alimentação só dentro das embarcações. É proibido você alimentar a fauna, no caso, alimentar os peixes, o lixo. Ter todo o cuidado de recolher. A gente tem que falar todo um ecossistema muito complexo, né? Que qualquer alteração que eu faço em uma ponta, ela vai causar o efeito dominó que vai afetar todos. Super importante e super robusta essa informação. Deixa eu falar uma coisa que muita gente não sabe. Nós temos aqui areia vermelha, que é muito mais conhecida, e tem ao lado, o banco de areia ele se estende, ele quase se emenda, é praticamente uma sequência. E temos a areia dourada, e muita gente não sabe, mas a areia dourada é zona de preservação e nem pode fazer a atracagem de embarcações. A gente está com o pessoal da Sudema, porque a gente vai parar lá, vou mostrar um pouquinho, mas a gente está autorizado para fazer isso, porque normalmente a embarcação não pode colocar cadeira, não pode colocar guarda-sol, tudo isso é proibido. Nem aqui, na verdade, né? A gente está falando de controle ambiental e lá muito mais rigoroso, e a gente vai mostrar um pouquinho disso. Desde quando existe essa legislação lá de areia dourada? Na verdade, esse plano de manejo ele existe desde 2020. 2020. Né? E nesse plano de manejo foi feito todo um diagnóstico, e esse diagnóstico apontou que a areia dourada ela possui um alto grau de preservação. Bom. Por isso que não foi permitido a visitação constante lá. Sim. Isso, nós estamos falando de espécies marinhas, toda espécie não fauna e flora. Contexto de fauna e flora lá. Isso aí. Vamos dar uma olhadinha? Acompanha porque a gente vai mostrar um pouquinho disso. Tá gostando da matéria? A gente tem mais informação agora no próximo bloco, mas olha só o que está acontecendo. Estou aqui com o Robertinho, que é da Jet Ski Jampa, né? Uma empresa especializada em locação de jet ski, que não tem. Eles são pioneiros e são uma das únicas aqui da região. Tá aqui os jets, eles cederam, vieram com a equipe, nos acompanharam. Tá o pessoal da Sudema aqui, enfim, foi feita toda uma movimentação, tá o pessoal da Mar Escola Náutica, são parceiros nossos no programa, pra gente mostrar tudo isso pra você. Obrigado, Robertinho, pela companhia, por estar junto com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Você, fica um recadinho, que não conhece a Paraíba, vem pra cá, que o paraíso é aqui. Muito bom, é isso aí, vamos junto porque tem mais conteúdo no próximo bloco. Olha o tamanho desse urso, pois é, porque é chá revelação. E dá uma olhada que bonita que tá essa decoração, o espaço que prepararam aqui dentro do trimarã da Amar, é isso mesmo. Se você quer fazer noivado, casamento, chá revelação como esse ou um outro evento, tem um espaço para até 40 pessoas, super instagramável. Já pensou o cenário? Começa num lugar, meio da tarde vai para outro, fim da tarde termina no pôr do sol do Jacaré. Essa é a proposta desse local super especial. Tem QR Code aqui embaixo, tem endereço, tem local para você entrar em contato agora e fazer, olha só, o seu evento da melhor maneira possível. É Amar Eventos Náuticos através desse super espaço do Trimarã da Amar. Então vem para cá porque seu evento, olha só, vai ficar diferenciado. Olha o tamanho do urso! Boatlux Cotas Náuticas, chegou a hora de você realizar o seu sonho e ter uma embarcação como esta. Dá uma olhada, tô aqui a bordo de um GTI SE 170, são 170 HPs e dá uma olhada que jet lindo nessa cor nova, linha 2025 da Seadu. Ele já vem com painel digital, som premium, escada de embarque, sistema Link, completinho, 3 lugares para você pegar e sair navegando. E quanto é que você gasta para ser um dos cotistas e já poder navegar na sua embarcação? Isso mesmo, você dá R$12 mil de entrada e o restante paga em 24 parcelas iguais de R$ 812,50. Isso mesmo, vem agora! Boatlux Cotas Náuticas é a maneira inteligente de você ter a sua embarcação e já curtir a partir de agora, então vem! Muita gente não sabe, mas aqui nós estamos então no PEMAV, olha só, Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha, leva o nome, mas tem um complexo de pequenas ilhas aqui que são bancos de areia e na maré vazante elas afloram e a gente vai mostrar um pouquinho da realidade de areia dourada. É uma zona de proteção ambiental. Estou aqui com o técnico e responsável da Sudema por fazer esse cuidado aqui. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas é muito importante entender, a gente está numa zona de total preservação, então não é permitido embarcação, não é permitido cadeira de praia, guarda-sol, chegar lá, comer de forma alguma, não pode atracar naquela localidade. Por quê? Porque o bioma marinho, que envolve flora e fauna, ele tem vidas, tem contextos ali especiais que precisam ser preservados e tem a ver com tudo isso que a gente está podendo desfrutar nessa localidade. Os barcos de pescas, eles circulam nessa região, mas tem todo um controle que é feito dessa maneira. Vou mostrar um pouquinho sobre isso, olha só, a gente vai mostrar então a ilha de Areia Dourada.
Tem coisa mais bonita do que isso? Privilegiados, olha só. Nessa localidade onde eu tô, a gente só tá aqui porque a Sudema tá aqui com a gente tá autorizado. E não sei se você sabia, mas tem restrições até para o uso do parque. O parque começa então nessa extensão de areia. A gente conhece mais areia vermelha, tem também areia dourada. E para utilizar, vou abrir aqui um pouquinho o colete, para utilizar a gente tem horários. Olha só, o parque funciona das 8 às 16h30. Fora desse horário, eu quero fazer luau, quero ir para lá no meio da noite. Pode? Pode, só que tem que pedir autorização especial e se não tiver autorização, não pode navegar. E aqui nessa localidade onde a gente está, dá uma olhada, olha só que coisa linda do que a gente está falando. É maravilhoso, claro que é, mas tem que usar da forma consciente. No outro extremo lá tem os prédios, lá no fundo, aquela cidade de João Pessoa. Aqui a gente tem a região de Cabedelo, região de praia que muita gente vem do Brasil e do mundo para cá visitar e é o que a gente está mostrando aqui no nosso conteúdo. Gostou? A gente está mostrando quintal de casa, tudo isso é o que a gente tem, paraíso, né? Que a gente tem à nossa disposição para viver, para aproveitar e para preservar, porque é dica do Marshop TV para você. É isso aí. É M de Marshop, é M de mulher. E olha o ambiente que eu tô, lindo, natural, natureza. E hoje eu vou falar sobre um assunto importante, as nossas roupas, os tecidos. Você tem alguma preocupação na hora de se vestir? Você sabe que existem os tecidos naturais e os artificiais, que são os sintéticos? Você tem esse conhecimento? Hoje esse bloco vai ser sobre isso, a gente vai tirar todas as dúvidas. Eu vou falar com o Cris e com a Joana, que são da Girasole. Eles estão no mercado há 8 anos, começaram com moda praia, né? Então a gente está aqui na praia para mostrar sobre isso, sobre a essência, sobre o início da história deles. Porém, eles viram necessidade de trabalhar com roupas também, com vestuário. E aí eles tiveram preocupação, até porque eles vão contar aí para vocês, são umas particularidades deles, alguns assuntos pessoais que levaram eles a ter essa preocupação que faz toda a diferença nesse mundo que a gente vive agora, que deve ser muito sustentável, né, gente? Vamos falar com eles? Olá, Daiane, é um prazer estar com você aqui no Marshop TV. Realmente, a Girasole começou há 8 anos atrás. Começamos com moda praia, depois a gente viu a necessidade, né, de ter abrir o nosso leque e ter um vestuário, primeiramente o feminino, e com composições e fibras naturais, né, que a gente sabe muito a importância, tanto no conforto quanto no caimento, de tecidos com essas fibras, né? Então, diferente das fibras sintéticas, elas nos trazem, né, muito mais conforto, né, nessa vida costeira que a gente tem aqui em João Pessoa, esse clima quente, né, que nós vivemos. Então é sempre importante a gente olhar, analisar a peça, escolher peças com fibras, o máximo de composição de fibras naturais, que isso aí vai te trazer muito mais qualidade de vida para o seu dia a dia ou algum evento que você venha a participar. Muito legal isso, Cris. Então me diz, qual a diferença entre os tecidos naturais e os sintéticos? E como você faz a escolha das peças aí para o público da sua loja? Vou fazer melhor então, Daiane. Vou chamar a maior entusiasta da Girasole, que é a minha esposa. Ela é a pessoa que mais consome Girasole, que inclusive me ajuda aqui na escolha das nossas coleções, tá? Então ela é a pessoa mais apropriada hoje para falar dessa questão aí dos tecidos. Os tecidos, de fato, fazem diferença para o nosso conforto, para o nosso dia a dia. Afinal, a gente mora numa cidade costeira, a gente trabalha aqui, a gente passeia aqui, encontra os amigos, faz tudo aqui no litoral, aqui em João Pessoa. Então, para o nosso conforto diário, a gente precisa entender a diferença entre os tecidos, que eles são capazes de reter mais ou menos o calor. O tecido sintético, ele propicia menos transpiração, ele retém mais o calor. Em contrapartida, um tecido mais natural, com produtos naturais como algodão, o linho, a própria viscose, que é um tecido artificial, mas é composto por celulose, vai te proporcionar mais conforto no dia a dia para essa vida, então faz muito mais sentido para a nossa qualidade de vida. E me diz uma coisa, na maioria das vezes os brasileiros, né, não todos, mas a maioria não gosta de ler informação, não gosta de ler manual na hora que adquire um produto, que compra um produto, que vai usar. E nas roupas, é importante ler etiqueta?
Certamente é super importante estar atento à etiqueta dos tecidos de sua roupa. Lá você vai ver a composição deles, se tem mais fibras naturais, mais fibras artificiais, fibras sintéticas, e vai ver também a recomendação de como você cuidar dessa sua peça, que é tão importante quanto. E olha só, os tecidos às vezes enganam, às vezes você olha para ele, você pensa que é um tecido, acha que é um tecido de fibra natural, mas na verdade não é. Então qual é a recomendação? Sempre olhe a etiqueta do tecido de sua roupa. Me diz uma coisa, então quais são os principais tipos de tecidos disponíveis no mercado com as fibras naturais? Hoje, no mercado, nós temos 2 principais tecidos de fibra natural disponíveis, que são o algodão e o linho. O algodão a gente conta naquelas basiquinhas do nosso dia a dia que todo mundo adora, e algumas peças também, como essa camisa aqui, por exemplo, 100% algodão, ela é toda bordada no mesmo tecido, e aí faz diferença, como eu falei, na questão do conforto térmico principalmente. E o linho também, como a gente tem aqui, por exemplo, esse kimono todo de linho, e é um tecido 100% natural também. Além de muita camisaria, muita alfaiataria, dê preferência a tecidos naturais. E podem existir tecidos que têm misturas? Isso mesmo, tem tecido que são compostos, ou seja, ele tem um percentual de uma fibra e de outra fibra. Por exemplo, essa calça aqui, ela é uma calça de linho com viscose. Que a viscose, apesar de ser um tecido artificial, ela é feita de produto natural, que é a celulose. Então ele pode ser considerado também um tecido mais natural. E nesse calor, principalmente aqui onde a gente está na nossa região, que é calor o ano inteiro, não tem inverno, gente, a gente está no outono, mas está muito quente. É importante que os tecidos tenham fibras naturais para o melhor conforto. Eu, por exemplo, estou aqui com a camisa da Girassol e ela é 100% algodão. Me diz, existe esse conforto realmente para esse tempo tão quente? Sim, certamente. Fibras naturais, elas permitem uma melhor troca de calor. Os tecidos, alguns deles, são capazes de reter mais o calor, como são os tecidos sintéticos. É por isso que Cristiano sentia tanto desconforto. E eu também passei uma época que eu sentia muito desconforto. Eu ficava garimpando, tentando encontrar peças com tecidos mais naturais. Mas aí, até eu perceber que eram os tecidos, foi uma jornada, mas hoje eu fico bem atenta. A gente mora numa cidade quente, é calor o ano todo, como vocês bem falaram, então isso faz toda a diferença no nosso conforto. Vamos dar dicas rápidas então, Joana, para o nosso público. O que a gente faz para ter uma compra assertiva para a gente não se arrepender depois? A primeira coisa que você tem que fazer na hora que você gostar de alguma roupa, gostou do modelo, gostou do corte, vai na etiqueta do tecido, ela vai ser adequada para o lugar onde você vai usar, o clima que você vai usar. Aqui na nossa costa, gente, tem que priorizar tecidos mais naturais. Essa é a primeira recomendação. É isso, né? A etiqueta diz muito. Me diz uma coisa, sobre a lavagem e os cuidados com as roupas com os tecidos naturais. A etiqueta informa, ela diz sobre isso? Certamente, tem tudo que você precisa saber sobre a sua roupa, vai estar lá. Então, quer prolongar a vida útil dessa sua roupa? Segue lá as recomendações do que está lá. Eu mesmo, tem coisa que você joga na máquina, Júnior? Jogo, claro que eu jogo. A gente no dia a dia, no corre-corre, sabe que às vezes precisa fazer. Mas tem aquela peça que você tem mais carinho, mais atenção, gosta mais, é de um tecido mais delicado, lava na mão, para prolongar a vida útil dessa tua roupa nova. Cris, Joana, muito obrigada pelas dicas valiosas, como eu falo aqui no nosso Marshop Mulher de hoje. A gente tem que aprender a se vestir bem, a estar bonita, mas também com qualidade, com conforto, pensar na sustentabilidade, pensar no que a gente está vestindo, para a gente, inclusive, de repente, não ter uma alergia, para a gente não passar calor, porque as peças são importantes, nesse clima que a gente vive. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente que agradece essa oportunidade, porque a gente sempre vem mostrando um pouquinho dessa identidade de quem vive numa cidade litorânea, de pensar nisso, de pensar nos tecidos. E a gente fica muito feliz sempre com a cliente, entende essa nossa proposta, essa importância, que fica, eu fiz isso, me senti mais confortável, ficou mais legal. Então, agradecemos, estamos muito felizes com essa oportunidade. Eu agradeço também, sigam as recomendações aí, as dicas que nós demos, tá? E vai fazer diferença, total, no dia a dia. Total, vai fazer trabalhar, total diferença. Eu senti muito na pele isso aí, a Joana também. Isso. Então, e parece depois que a gente fica consciente, as coisas ficam muito melhor. É verdade. E é isso, gente. Os dados da Girassol estão no nosso GC. Você vê todas as informações para você ter peças lindas como essa que eu estou vestindo e muitas outras com fibras naturais para você estar linda e confortável. É isso, a gente se encontra no próximo programa que está sendo feito com muito carinho para você. É M de Marshop, é M de Mulher. Um beijo!
Isso, a gente está encerrando nesse paraíso o Marshop TV de hoje. Hoje a gente fez um programa super especial mostrando esse bioma natural, o Parque Nacional Marinho de Areia Vermelha, que se estende por toda essa região. Estou aqui em Areia Dourada, autorizado pela SUDEME, e a gente está terminando o programa de hoje. Se você chegou agora, tem um QR Code no canto da tela, você aponta a câmera do seu celular, assiste na íntegra quantas vezes quiser e faço questão de te convidar a assistir, porque o conteúdo foi muito especial, muito diferenciado. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Daiane mostrou aí tecidos de fibras naturais também, para as mulheres, para os homens também. E a gente está falando do melhor desse segmento náutico para você. Todo sábado, às 8h30 da manhã, a gente tem Marshop TV, que é o melhor do segmento náutico. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Vamos junto, que a gente já está preparando conteúdo para a semana que vem. Feliz Páscoa para você, bom feriado, aproveita bastante e vamos junto!